Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Luz do Ser. Crer na força da vida, crer na vinda de um homem amor, crer e agradecer, ser aquilo que somos, ser assim a luz a brilhar no fim, ser então aquilo que cremos, servindo e amando, com a nossa consciência em ação, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz, seja luz, faça luz, luz, brilhe em luz. Um bom dia aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje retomamos os nossos estudos na nossa casa, através da internet, passando por um tema evangélico que traremos falando da renúncia. Esse tema tratado por Emmanuel, tratado por Bezerra de Menezes, e que é um dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Faremos então agora a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, nós te rogamos, Senhor, que oriente os nossos estudos de hoje, os nossos comentários, as nossas reflexões, para que meditemos em torno desse tema, renúncia, tão bem explorado pelos benfeitores espirituais nos seus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, para que algo de bom possamos extrair na manhã de hoje desses ensinos e que todos possamos ser beneficiados com as vibrações dos espíritos amigos, fluidificando as nossas águas e nos ajudando na nossa compreensão dos ensinos que o Senhor nos trouxe. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, vamos dar início ao nosso estudo desta manhã, em que trataremos do tema renúncia, roteiro de salvação. E começamos com uma frase de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele diz assim: renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Esta é a frase de Emmanuel. E esta frase ele elaborou
quando comentava aquele versículo lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29, que diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, estamos falando de herdar a vida eterna. É por isso que a renúncia é um roteiro de salvação. O que significa salvar no sentido evangélico, na interpretação espírita? É aproveitar a nossa oportunidade reencarnatória, porque aprendemos com a doutrina espírita que não atingiremos o céu apenas com uma vida. É muito pouco tempo para que a gente possa desenvolver em nós aquelas virtudes que nós já trazemos em germe, aquelas virtudes que trazemos no nosso ímã que precisam ser desenvolvidas. Então, a salvação diz respeito ao aproveitamento da nossa oportunidade reencarnatória atual. E herdar a vida eterna é alcançar aquela condição de espírito puro que atingiremos algum dia. E quando Jesus nos fala que em renúncia dessa forma, né, com esse enunciado, deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, receberá 100 vezes por amor ao meu nome, a gente percebe nessa frase um aparente paradoxo de Jesus. E é Emmanuel quem vem nos socorrer. Emmanuel, comentando esse versículo, é que vem trazer para nós o entendimento desse versículo do Evangelho, extraindo o espírito da letra. E Emmanuel diz assim: para elucidar esse aparente paradoxo de Jesus, socorramos-nos com a sabedoria desse versículo do Evangelho de Jesus, em que o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Então, o Messias nos diz que há necessidade de a gente abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como que é essa renúncia. Jesus, inclusive, nos explica que o êxito pertencerá aos que assim procedem por amor de seu nome. Então, antes de ver a finalização de Emmanuel com a sua belíssima interpretação, eu busquei, para trazer aqui, uma mensagem de Bezerra de Menezes, nosso grande benfeitor espiritual, que se encontra lá no livro Instruções Psicofônicas. É bom lembrar que essa obra maravilhosa, organizada pelo espírita Arnaldo Rocha, a quem muito devemos, grande amigo de Chico Xavier, essa obra foi constituída a partir de mensagens gravadas que ele reunia na reunião do grupo Meimei de Pedro Leopoldo, na década de 50. Ao final dos trabalhos de desobsessão, sempre através da mediunidade de Chico Xavier, manifestava-se um espírito benfeitor ou algum espírito sofredor que vinha trazer a sua lição, o ensinamento que a sua vida encerrava. E, numa noite, quem se comunicou através da fala, da psicofonia do médium Chico Xavier, foi o espírito Bezerra de Menezes. E ele fala exatamente da renúncia. E é interessante que o próprio Arnaldo Rocha nos esclarece no livro
que nessa mensagem de Bezerra havia uma outra plateia, que era a plateia de desencarnados sofredores. Então, Bezerra, em certos momentos da mensagem, que é a mensagem número 1 desse livro, Instruções Psicofônicas, ele fala diretamente para a plateia de desencarnados. Isso é muito interessante, através da voz, da fala do médium Chico Xavier. E ele começa dizendo assim: nossa visita não tem outro objetivo senão colaborar na renovação íntima que nos é indispensável, a fim de que não malbaratemos os recursos da fé e os favores do tempo. Olha só, vem colaborar com a nossa renovação íntima. E nessa mensagem que ele dirige aos companheiros da carne e também aos companheiros que o escutavam fora da carne, órfãos de luz, também interessados na própria transformação. E transformação com o Divino Mestre, porque, diz Bezerra, somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho da redenção. Somente em Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho. Então prossegue Bezerra: aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia como ciência divina da paz. Vejam como que Bezerra de Menezes classifica a renúncia, ciência divina da paz. Ele diz que a gente deve aprender a ceder, coisa que a gente pouco faz aqui nessa vida. A gente não cede das nossas opiniões, a gente normalmente não cede dos nossos interesses, porque estamos, tantas vezes, orientados pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. E Bezerra diz assim: constantemente, nossa palavra se reporta à caridade. E admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Mas ele vem trazer para nós o que é a caridade maior. Ele diz assim: a caridade maior será sempre a da própria renunciação. Vejam, a renunciação como caridade maior. Renunciação que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Ele está nos ensinando a renunciar em favor do outro, cedendo de nós mesmos para não afetar em nada a liberdade do próximo, para não afetar a alegria, para não abalar a confiança, o otimismo e a fé do próximo, para que o próximo não sofra qualquer tipo de prejuízo. É essa renunciação pela delicadeza de sentimentos, de propósitos, pela caridade. E Bezerra prossegue nos ensinando: como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. Um exercício que ele nos recomenda, um exercício de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento. Ele nos diz que é imperioso ceder, não uma vez ou outra, mas ceder diariamente das nossas opiniões. Coisa que a gente, de fato, faz muito pouco. Nas redes sociais, por exemplo, defendemos rigidamente as nossas opiniões, mesmo quando não entendemos o assunto que está sendo comentado. Então,
Aparece um determinado assunto, todo mundo vira especialista naquele assunto e defende as suas opiniões sem abrir mão dos seus pontos de vista. A gente não abre mão daqueles nossos preconceitos, não abrimos mão também dos nossos hábitos. Se temos um hábito bastante arraigado em nós, que precisamos, num determinado dia, mudar para favorecer alguém, deixar de fazer aquela coisa aquele dia, a gente tem dificuldade, porque não sabemos renunciar, não sabemos ceder de nós mesmos. Então, é um exercício de burilamento. Exercício que a própria natureza nos dá provas. Nos exemplos que Bezerra traz para nós, ele diz assim: a própria madeira bruta, ela cede de si mesma para se converter em um móvel, em uma utilidade de alto preço nos nossos lares. Um casal, abdicando dos prazeres da mocidade, ele vai fazer isso em favor do lar, dos filhinhos que eles vão receber. Aquela mensagem ao futuro representada pelos filhos. E o próprio Sol cede das suas energias, consumindo as próprias forças, porque o próprio Sol vai se apagar um dia, daqui a alguns milênios, a sua energia vai se esgotar. Então, ele está cedendo das suas próprias forças. Claro, gente, que Bezerra traz isso como paralelos, não são exemplos literais. E, nesse ponto da mensagem, Bezerra de Menezes começa a falar diretamente para os desencarnados. Vejam só que interessante. Ele diz assim: meditai a realidade, principalmente vós outros que já vos desenfaixastes do envoltório físico. Cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana, para que a morte se nos revele por vida imperecível, descortinando-nos nova luz. Ele diz aos desencarnados que é preciso renunciar àqueles afetos que ficaram aqui no plano físico com a desencarnação deles. Abrir mão desses contatos frequentes com aqueles que ficaram na retaguarda. E também com os bens, com aqueles haveres que nós possuímos aqui na Terra. Porque um dos maiores tormentos no plano espiritual é o espírito desencarnado estar ainda apegado aos seus bens materiais, aos seus antigos bens materiais, né? Porque não serão mais dele. E ele nos fala do sol, ele diz assim: todos os dias volta ao esplendor solar a experiência do homem, concitando-o a aperfeiçoar-se por dentro, pelo esquecimento dos velhos fardos das impressões negativas, que tantas vezes se nos cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão. Em outras palavras, todos os dias o sol nasce, e assim fazendo, nos convida ao nosso aperfeiçoamento, pelo esquecimento daquelas impressões negativas do passado, daquelas nossas cristalizações mentais que nos escravizam à ilusão. E muitos de nós vivemos desprevenidos, desperdiçando as nossas oportunidades de serviço obtidas no mundo, quando recebemos o corpo denso, e somos então colhidos pela transição do túmulo, como pássaros engaiolados na grade do próprio pensamento. A morte nos surpreende, desencarnamos de repente. E para que possamos reviver, é preciso esquecer. É imprescindível esse desapego das nossas posses precárias, os antigos haveres aqui da nossa estação carnal, para que as nossas paixões
não nos conduzam às calamidades do espírito e nos façam paralisar o nosso anseio de progresso, fazendo com que seja necessário para nós reparações que vão demandar séculos. Precisamos liberar a nossa consciência, mas para isso precisamos libertá-la. Não há cura para as nossas doenças da alma se não nos rendermos ao impositivo de recuperarmos a nós mesmos. E Bezerra diz assim: saibamos exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam, não somente entendê-las, mas também ampará-las pelo desprendimento de nossos desejos, percebendo que o bem do próximo, antes de tudo, é o nosso próprio bem. Bezerra nos fala caridosamente desse exercício, dessa doce caridade, que é compreender as criaturas que nos cercam. Não só entendê-las, mas também ampará-las, abrindo mão dos nossos desejos, percebendo que o bem dessas pessoas que nos cercam, antes de tudo, é o nosso próprio bem. E sabendo renunciar, é que nós iremos ganhar. Recordemos que as leis do Senhor se manifestam, diz Bezerra, em voz gritante nas trombetas do tempo, conferindo a cada coisa a sua função e a cada espírito o lugar que lhe é próprio. E ele diz para nós de forma bastante significativa: não nos adiantemos aos celestes desígnios, não forcemos a barra em algumas coisas, querendo antecipar os resultados, mas aprendamos a ceder na convicção de que a justiça é sempre a harmonia perfeita. Então, quando cedendo dos nossos desejos, cedendo dos nossos interesses, a gente contribui para a harmonia do lar, a harmonia do nosso ambiente de trabalho, a harmonia da nossa comunidade, nós estamos trabalhando pela justiça perfeita. Atentos ao culto do sacrifício pessoal, sob as normas do Cristo, nos recomenda Bezerra. Peçamos a ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos. De vez que não podemos dispensar a energia e a firmeza para nos afeiçoarmos a semelhantes virtudes. Então, esse culto do sacrifício pessoal, em conformidade com as normas do Cristo, e para que possamos atender a esse culto, nós temos que pedir a Ele a coragem para que possamos usar o silêncio, a bondade, a paciência e o perdão incondicional, porque este é o caminho para esse trabalho regenerador de nós mesmos. Quando alguém nos insulta, a gente saber usar o silêncio. Quando alguém coloca o seu ponto de vista, saber silenciar os nossos próprios pontos de vista. Claro que cultuando o diálogo quando possível, mas na intransigência do outro, saibamos usar o silêncio, exercendo a bondade, ter paciência com aquelas pessoas que, atormentadas pelas próprias paixões, atormentadas às vezes por um sofrimento mental que a pessoa possui e nós desconhecemos, elas abusam muitas vezes verbalmente da fala conosco, né? Abusam muitas vezes com as suas atitudes em relação a nós, e sabemos ter paciência e saber perdoar, porque é dessa forma que vamos nos regenerar.
E Bezerra nos traz, para finalizar a sua mensagem, aquele exemplo da semente. Ele diz assim: imitemos a semente humilde, a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada, aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no som sagrado da vida, em novas expressões de entendimento e trabalho. Temos que avançar nesse sentido de buscar mais amplo entendimento das pessoas, mais amplo entendimento da vida e mais largo entendimento das formas de trabalho que podemos realizar, de que forma podemos trabalhar para auxiliar os outros. Temos que aprender com isso, porque a semente enterrada no solo está sabendo renunciar e através dela vai surgir a planta, depois mais tarde crescerá a árvore. E nós, da mesma forma, somos essa semente enterrada e precisamos em nós desintegrar essas teias pesadas e escuras que estão nos constringindo a nossa individualidade eterna, o nosso espírito. Precisamos deixar o nosso espírito desabrochar, aproveitando essa oportunidade aqui no solo terreno. E ele conclui: para isso, não desdenhemos ceder. Temos que aprender a ceder. É um exercício, como eu disse, de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento. Ceder das nossas vontades, ceder dos nossos desejos. Assim faz aquela mãe pobre que cede, às vezes, do seu alimento do dia, porque vê a panela um pouco vazia e conta o número de filhos que ainda estão para ser servidos. Então, ela cede ali daquele alimento em favor dos seus filhos. Esse trabalho doméstico, que é tão pouco valorizado ainda, é um exercício de renúncia constante. Aquele trabalho que não acaba nunca, de lavar os pratos, de cozinhar, de arrumar a casa. É um trabalho de renúncia constante, porque está trabalhando em favor de toda aquela comunidade ali do lar. Então já é um exercício espiritual que todos devem compartilhar, não é mesmo? Todos devem aproveitar dessa oportunidade de trabalho também e ajudar nas tarefas domésticas, falando para todos nós, né? Então, temos que aprender a ceder do nosso conforto, do nosso tempo, daquele minuto de descanso, daqueles minutos que repousamos após as refeições, para já assumir aquele trabalho para aliviar o outro, como as pessoas têm feito para nós a vida toda. Então, Bezerra, voltando, Bezerra diz isso, e voltando à mensagem de Emmanuel, nós temos que buscar, segundo Emmanuel, fazer essa imitação de Cristo. Porque o Cristo nos deu o exemplo da renúncia. É fácil, conforme nos diz Emmanuel, reconhecer como Cristo renunciou. Ele renunciou aos companheiros que o abandonaram, para depois aparecer glorioso na ressurreição e retornar para ele. E não obstante aquelas hesitações dos amigos, ele volta, divide com ele no cenáculo os júbilos eternos, a mensagem da ressurreição. Aos homens ingratos que o crucificaram,
ele oferece o sublime roteiro de salvação, que foi o seu legado, o seu evangelho. E nunca se descuidou da sua missão maior, nunca se descuidou um minuto das criaturas aqui da terra, porque Jesus é o nosso governador da terra. Mas a renúncia maior que o Mestre Jesus fez em nosso favor foi esta. Um dia, ele renunciou ao seu jardim de estrelas para encarnar nas sombrias estâncias de um planeta de provas e expiações. A renúncia maior de Jesus foi esta: encarnar aqui na Terra para nos trazer a boa nova, para nos trazer a mensagem do Evangelho. Nós devemos, então, observar, segundo Emmanuel, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Trocar as esperanças aqui da terra pelas esperanças do céu. Então, isso quer dizer que aqui na terra nós não devemos ter os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ideais? Claro que sim. Devemos sim traçar as nossas metas, sonhar, estabelecer detalhadamente os nossos planos, porque assim fazendo teremos mais chance de atingi-los, mas não devemos nos deixar vencer pela ilusão, porque temos que aprender a renunciar a essas esperanças e esses sonhos aqui da terra, cedendo em favor do próximo. Quantas pessoas que nós conhecemos, que às vezes, mulheres, por exemplo, que às vezes renunciaram à formação de um lar, renunciaram aos filhos, para cuidarem do pai ou da mãe adoentados, renunciaram em favor do próximo, souberam ceder dos seus sonhos, das suas esperanças. Eu tenho certeza que entre os nossos ouvintes hoje, há pessoas assim, cuja vida tem sido ceder das suas esperanças, dos seus sonhos, dos seus anseios, mas que também, por outro lado, trazem aquela profunda alegria de saberem que têm sido úteis ao seu pai adoentado, à sua mãe, que é idosa e sozinha, à sua irmã, que possui deficiência mental, à sua tia, que possui sofrimento mental e necessita de companhia. Essas pessoas estão conquistando um tesouro nos céus, estão trabalhando pela sua vida eterna. Porque, como Emmanuel nos disse, tudo o que fizermos ao próximo é a nós mesmos que fazemos. É por isso que, com essas palavras, eu vou encerrando aqui o estudo desta manhã de domingo e agradecendo a todos os ouvintes, deixando o meu abraço a todos os companheiros da casa, de quem estou muito saudoso, precisando rever, mas nesse momento temos que ser pacientes, sabendo que tudo vai passar. Eu me lembro, bem no início dessa pandemia, recebemos uma mensagem espiritual que dizia que diversos médicos espirituais do Brasil estavam trabalhando para nos ajudar, para ajudar o nosso país, o nosso povo, lá do plano espiritual. E entre eles estava o doutor Oswaldo Cruz. E por isso é que eu boto muita fé nessa vacina que está vindo por intermédio da Fundação Instituto Oswaldo Cruz.
com a influência desse benfeitor espiritual orientando as ações, eu tenho fé que em breve nós retornaremos ao nosso convívio, retomaremos as nossas oportunidades de trabalho nessa casa tão querida que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Vamos fazer então a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que o Senhor nos abençoe na manhã de hoje. E vos agradecemos por estes momentos de reflexão em torno de um tema evangélico. Que ele possa repercutir no nosso íntimo, nos fazendo refletir na necessidade de ceder no nosso dia a dia algo de nós mesmos em favor do próximo. Que possamos, Senhor, aproveitar esta lição de Bezerra de Menezes, aprender com esses comentários de Emmanuel e assim melhorar a nossa intimidade, buscar o aprimoramento do nosso espírito com vistas à vida eterna. Que o Senhor nos abençoe a todos que nos ouviram nesta manhã, aos seus familiares, a todos os encarnados e também aos desencarnados ligados à nossa casa. Ampara-nos a todos e que assim seja.